É preciso dialogar além desse eixo. Nós estamos propondo 4 grandes eixos de debate. Uma mudança do perfil da economia nossa, pela independência nacional, uma economia que tem orientação anticapitalista, que resgate o fortalecimento do papel do Estado como elemento coordenador do desenvolvimento, como elemento de coerção ao grande capital, como elemento de disputa a favor do mundo do trabalho. Esse é um outro debate que nós queremos estabelecer, porque a burguesia lançou mão do Estado como pôde, desfazendo o seu discurso neoliberal. Há um momento de avanço nessa discussão fundamental, discussão de uma categoria importante para a compreensão das massas e de uma política compreensível. Nós defendemos a auditoria da dívida, defendemos um plebiscito para definir o rompimento com o pagamento da dívida, defendemos uma política de diálogo e não de imposição programática propagandista, que as pessoas mal compreendem e repudiam. Defendemos a mediação como elemento de conquista das consciências. Defendemos um outro eixo, que é o problema da abolição dessa moderna escravatura. Nós devemos propor um processo de emancipação social. Aqui a reforma agrária e a reforma urbana exercem 2 papéis de ponta. Mas não devemos nos associar a essa ideia da velha reforma agrária, que ainda hoje é praticada pelo MST. Essa reforma agrária sem créditos, das mini propriedades sem capacidade de produção, que se transformam em favelas rurais. O João Pedro Stedley tardiamente reconheceu isso agora no Rio Grande do Sul, dizendo o seguinte, que isso só serve para afastar aliados de nós. Nós achamos que é preciso avançar num processo de fusão da intervenção do Estado em sustentação de um processo de reforma agrária que estimule as formas cooperativas da produção, que garanta condições de competitividade para esses produtos, que garanta a possibilidade de um outro perfil produtivo que seja ecológico, mas que tenha escala de produção, que tenha vínculos diretos na produção e no consumo com a população dos grandes centros urbanos. Uma proposta que seja democratização da terra, democratização dos meios de produção, democratização do poder ao mesmo tempo, porque terra no Brasil é associação direta com o poder da velha oligarquia. E por último, companheiros, o 4º eixo, a questão ambiental. Não se trata apenas do patrimônio da preservação da Amazônia, das lutas que estão em curso, que nós devemos apoiar todos. Se trata mais do que isso. Se trata de defender uma nova concepção da existência humana, da civilização humana. A reprodução desse modo de consumo e de produção capitalista é insustentável no planeta. Acenam com a ideia de que o padrão de vida dos Estados Unidos, da Europa, do Canadá e do Japão são o padrão de vida que nós devemos alcançar. Chegaremos ao primeiro mundo. Esse é o ditado que nos repetem todos os dias. Mas, companheiros e companheiras, chegar ao primeiro mundo significa inventar ou descobrir mais 3 ou 4 planetas, porque esse primeiro mundo, que tem 20% da população da Terra, consome mais de 80% dos recursos que existem no planeta. Então precisaria inventar 3, 4 planetas. É preciso rediscutir essa ordem. Nós lançamos como linha geral a necessidade de tributar, taxar, penalizar as atividades econômicas que são predatórias, isentar e estimular as que são sustentáveis. Mas além disso, propor que o Estado brasileiro assuma a frente da construção de um novo centro de conhecimento, de saber e de produção, como foi a construção da Petrobras, que reúna os conhecimentos, que desenvolva um novo processo de produção, que chame a população brasileira para uma campanha verdadeira de educação ambiental. Fora disso, companheiros, é balançar bandeiras de verdinho, sem perspectiva real de dar resposta a isso. O Brasil pode e deve ser vanguarda nessa questão em nível mundial. Quero encerrar dizendo a vocês, todos e todas, que essa campanha deve ter a pretensão de esclarecer posições, de separar na política aquilo que separa pessoas que até ontem andaram juntas no partido. Está aqui o meu companheiro Milton Temer. Nos separou em posições porque temos posições políticas diferentes, e o partido deve conhecer essas posições, deve debater e escolher aquelas posições que melhor representam a sua construção. Desde a fundação do PSOL, muitos companheiros propugnam repetidamente que é preciso fundar de novo o partido, derrotar a sua direção, porque essa direção não serve, essa maioria não serve. Esse debate se transpôs das fileiras internas do Congresso para a disputa presidencial. Se transpôs. E cada uma das candidaturas que aqui estão
não repetem ou escondem ou elogiam aqueles que os apoiam e as posições políticas que têm gratuitamente. As posturas têm vínculos com a trajetória política. Quero lembrar aqui uma frase do companheiro Plínio de Arruda Sampaio, agora na revista Carta Capital, quando ele falava da fundação do PSOL. Eu segurei o que pude, porque acho que o primeiro partido que o povo criou foi o PT, um partido que merecia o maior respeito. Quando Lula começou a entregar nossa moeda, Banco Central, rendeu-se à doutrina neoliberal, a reforma agrária não foi executada, falei, bom, não tem mais o que fazer aqui dentro, vou tentar fazer em outro lugar. Essa é a origem do PSOL. O PSOL é uma tentativa de afastar-se da estratégia do atual PT. O companheiro Plínio é sempre muito educado e naturalmente não deixou de citar a Heloísa, os radicais, aqueles que construíram 500 mil assinaturas, por acaso, porque o companheiro Plínio discordava, sempre discordou dessas políticas. O companheiro Plínio da Arruda Sampaio, em março de 2005, aqui no Jornal do Brasil, numa entrevista, o companheiro Plínio de Arruda Sampaio, é um equívoco fundar o PSOL. Então, o companheiro Plínio sempre achou muito importante dialogar com a intelectualidade, dialogar com o MST, dialogar com militantes do PT, mas sempre desprezou a possibilidade de diálogo com esse núcleo que fundou o PSOL. Não é à toa que o companheiro Plínio, na mesma Carta Capital, diz o seguinte: o senhor acha que o governo de Lula foi melhor do que o de FHC? Ou pior? Ah, de longe muito melhor. É que o talento de Lula é maior que o de Fernando. Lula é um homem talentosíssimo. Ele é, de certo modo, pegue a palavra com cuidado, ele é, de certo modo, um impostor. Mas um impostor que acredita na própria impostura. Não é um demagogo. Quando Lula chora, chora mesmo. Não é Jânio Quadros, que chorava com lágrimas de crocodilo. Ele não. Aquela explosão de choro quando o Brasil foi escolhido para a Copa. Imagine se o Fernando Henrique seria capaz de chorar. Aquilo tem um efeito popular enorme, porque é autêntico, porque é verdadeiro. E o Lula é um homem mais humano, sofreu mais, conhece mais. Na verdade, também esses elogios não são casuais. Revelam uma concepção política. Uma concepção política que nega um dos pilares no qual se construiu e que se poderá continuar construindo o PSOL. E o PSOL tem sentido histórico para ser a superação do PT. Se abandonarmos isso, abandonaremos